Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da EBJET, Escola Bíblica Getsemane. É uma grande honra ter vocês mais uma vez aqui na nossa videoaula de hoje. E nós vamos falar de um assunto de dinheiro, um assunto muito difícil que afeta muitas pessoas na atualidade. Amém? Mas primeiro eu quero pedir a você que você seja um missionário digital. Deixe seu joinha nos nossos vídeos, comente, compartilhe, porque é muito importante, porque toda vez que você compartilha, o YouTube reconhece que o nosso assunto é bastante relevante. E toda vez que nós postarmos um novo áudio aqui, um novo vídeo, você será comunicado e você pode também se inscrever no nosso canal IGET TV. Seja um missionário digital, irmão. É muito importante para mim, para você e para toda a comunidade que nos assiste. Amém? Como nós vamos falar hoje sobre as faces do dinheiro, você já ouviu falar sobre um jogo inocente, caro coroa? Você já ouviu falar? Geralmente é muito usado em jogos de futebol, no início de cada partida. E fica conosco, no final dessa aula, nós vamos falar de qual a origem desse jogo muito simples. Amém? E para começar falando sobre a face sombria do dinheiro, nós vamos falar agora sobre o nosso texto áureo. E o nosso texto áureo de hoje, ele está em Lucas 12, 15. Vamos ler? Vai aparecer aí na sua tela. Vamos lá. Em seguida lhe advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Portanto, a vida de uma pessoa não se constitui em acúmulo de bem que possa conseguir. Meu irmão, essa passagem ela está inserida no contexto de quando Jesus estava passando, um homem interpelou a Jesus pedindo para que ele interferisse junto, pedisse ao seu irmão, a partilha, a divisão da sua herança. Porém, Jesus, entendendo e conhecendo o coração daquele homem, ele preferiu dar uma parábola do rico insensato. Isso chamou muita atenção daquele homem. Amém? Porque fala do dinheiro, fala da avareza do homem. E vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Se você pudesse hoje escolher o seu salário, quanto você gostaria de receber? E por quê? A finança exerce sobre você uma forma de carrasco em sua vida? Meu irmão, vou te dizer, na Bíblia nós temos 38 parábolas contadas por Jesus, que dentre dessas 38, 16 são tratadas a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas e posses. E estima-se também 2.350 versículos da Bíblia fala sobre dinheiro e posse. Vamos comparar. Nós encontramos também 500 versículos sobre oração e menos de 500 versículos também sobre fé. Isso você vê que a importância que Jesus deu a dinheiro e posse. Não é tão fácil assim, imagine, ter 2.350 versículos falando sobre esse assunto. E nós vamos falar do ensino bíblico sobre o dinheiro. Temos visto e assistido na atualidade muitas notícias que nos levam a tremer na nossa base e que o mundo está mergulhando em um caos total e que a economia mundial está em baixa e muitos passam dificuldades, meu irmão, até morrendo. A gente temos visto por aí que temos muitas mortes por falta de acesso não só o dinheiro, mas as condições para sobrevivência. É muito difícil. Porém, a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre o controle. A Bíblia nos fala sobre o dinheiro e nos parece até um pouco contraditório. Mas na verdade, meu irmão, a palavra de Deus é complementar, é o que nós vamos ver aqui a partir de agora. Amém?
Primeira face, o primeiro item aqui que nós vamos falar é a face sombria do dinheiro. Agora nós vamos entrar no tópico principal. Essa face diz respeito à maneira pela qual o dinheiro pode constituir uma ameaça ao nosso relacionamento com Deus. Quanto à crítica radical de riqueza, que tantas vezes encontramos na palavra de Deus, encontramos muitas vezes que Jesus falou sobre isso. Temos várias advertências registradas na Bíblia e que nos alertam o quanto a face sombria do dinheiro nos traz uma dificuldade de relacionamento com o próprio Deus. Olha só, nós encontramos na palavra de Deus, nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, há umas palavras do próprio Jesus. Quando ele fala, ele começa a falar de mais ai de vós, mais ai de vós, são tanto ai de vós que ele começa a relatar, que ele fala, ele começa até pelo ai de vós, os ricos. Isso você pode encontrar em Lucas 6, 24. Aqui Jesus, após dar as boas aventuranças, ele começa a relatar os ai de vós, e ele chama bem a atenção, principalmente para os ricos, ele começa pelo rico. E outro ponto também que Jesus fala não podeis servir a Deus e a riqueza. Está em Lucas 16, 13. Meu irmão, é muito profundo isso. Quando você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui mais relatado com Deus e Mamon, Tem essa distinção. Então, o homem, quando começa a agradar a um, desagrada o outro. E quando você começa a pesar muito no Deus de Mamon, consequentemente, você está desagradando ao próprio Deus. Terceiro ponto aqui não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, até porque tudo que você adquirir aqui vai ficar, e aqui vai corromper, vai oxidar, vai enferrujar, e as traças vão comer. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter um tesouro no céu, que as traças não corrompem. Amém? A Bíblia também tem muito a nos dizer sobre o perigo ao amor ao dinheiro. Existem muitas razões, meu irmão, que nos levam a ter medo quando o assunto é o dinheiro. E muito mais quando este lado sombrio aparece. Podemos temer ficar sem dinheiro? Muita gente teme, até eu temo. E você não teme ficar sem dinheiro? É muito difícil quando você tem uma família ou tem uma necessidade para suprir e essa necessidade vem pela troca do dinheiro e você não tem. E aí nós ficamos assustados, sim. Podemos até temer ficar sem dinheiro, Mas se nós formos verificar a orientação que a palavra nos dá, isso vai ver que quando você tem um Deus que provê, você vai ver que vai confiar muito mais em Deus. E sem diminuir a importância desse questionamento, basta nos saber qual é a medida que devemos seguir, baseado nos conselhos de Deus, expressos na sua palavra. Nossos temores se vão. Quando nós temos esse conhecimento dos conselhos de Deus e nos aproximamos da palavra de Deus e do próprio Deus, esses temores se desfazem. Amém? Nosso ponto também, eu vou falar bem rapidinho, porque esse assunto é a face luminosa do dinheiro. Esse assunto vai ser bem mais esmiuçado no domingo que vem. Fique ligado no domingo que vem que nós vamos falar sobre isso. Graças a Deus, a Bíblia nos trata apenas da face, não trata somente da face sombria do dinheiro. Ela também destaca a sua face luminosa. A forma como o dinheiro pode ser usado para intensificar o nosso relacionamento com Deus e beneficiar também a humanidade. Meu irmão, às vezes a gente pensa que o dinheiro é nosso, não. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então nós somos aqui
mordomos. Aquilo que Deus nos concede é para nós administrarmos, né? Muitos são abençoados para poder administrar o dinheiro que não é nosso, né? Porque o que nós vemos sem nada, voltamos sem nada, né? Nós estamos somente o tesouro que vai estar nos céus. Amém? Temos várias ilustrações na Bíblia que nos mostram claramente essa face luminosa do dinheiro. Olha o exemplo de Zaqueu. Zaqueu se converteu, era um homem rico, né? Homem rico, se converteu, teve um encontro com Cristo, se converteu, e ele pegou, ele falou na casa, eu darei a metade da minha herança para os pobres. E ainda mais, aqueles que eu defraudei, eu devolverei 4 vezes mais. Olha que Jesus fala, nessa casa houve verdadeira salvação. Isso é uma coisa boa, nós somos alcançados pelo dinheiro, mas também somos alcançados por Cristo e nós somos, sai de nós a avareza. Amém? E também Jesus fala, a palavra de Deus também fala, que Jesus foi ungido 2 vezes, né? 2 vezes eles têm uma passagem que Jesus é ungido por um óleo muito caríssimo, pela Maria, conhecida mais como Madalena, Maria Madalena. E muitos naquele momento que ela quebrou o vaso de alabastros e derramou sobre Jesus esse óleo de muito valor, muitos se escandalizaram. Não, ela podia ter vendido esse óleo e dado para os pobres. Mas Jesus sabia da avareza do coração desses homens que reclamaram sobre isso. E o que ele disse? Olha, onde for pregado o evangelho, esta mulher será lembrada. Amém? Olha só que importante. A mulher poderia pegar esse óleo, vender e ficar com dinheiro, mas ela não quis, ela cedeu, ela deu para Cristo e ungiu. E até hoje nós temos contado essa história, porque nós estamos levando o evangelho para todos, não é verdade? E é importante a gente falar sobre isso. E também nós vamos falar agora do segundo ponto, que é as distorções do ensino bíblico sobre o dinheiro. Vamos lá? Os 2 aspectos a seguir nos mostram distorções sobre o uso do dinheiro. Olha lá, vamos lá para o primeiro. O dinheiro é visto como um sinal de bênção de Deus na vida de alguém. E, consequentemente, a falta dele diz que Deus não está satisfeito com nós. Como é que pode, né? A gente tem essa visão. Se eu recebo, é bênção de Deus. E se eu não tenho, é porque Deus se afastou de mim. Não é verdade, meu irmão. Nós precisamos receber, administrar, porque foi Deus que deu. E se nós não administramos, é porque nós somos maus mordomos, né? E essa ideia de que crente deve ser rico, não, calma, vamos explicar direitinho. É para ser rico? Não, não é para ser rico. Nós precisamos ser prósperos, né? E ter uma ideia de dizer que o cristão tem que ser rico. A ideia de que o crente deve ser rico tem levado muitas igrejas a oferecer receitas instantâneas, né? Como eu falei, às vezes eu tenho o costume de dizer que parece que o evangelho, a igreja, o Cristo é um caldo de cana, é uma máquina de caldo de cana. Você coloca a cana de um lado e automaticamente sai caldo do outro lado, né? Não é assim, o evangelho não é assim. Nós temos que ver qual é a generosidade de Deus para a nossa vida. E isso vai até em confronto, né, com princípios bíblicos, que nos diz que em Provérbios 30, 8 e 9, diz assim: uma vida financeira equilibrada busca a satisfação necessária de Deus. Portanto, meu irmão, temos que buscar o equilíbrio financeiro e não acumular riqueza. Pense nisso. E o segundo ponto o dinheiro é visto como neutro e despersonalizado. Não é verdade, meu irmão. Essa interpretação trata o dinheiro apenas como um meio de troca.
O dinheiro é para ser usado, administrado e colocado a serviço de Deus. O dinheiro não é apenas neutro meio neutro de troca, mas ela é uma potestade que tem a vida própria. E sobre esse assunto, na próxima aula nós vamos estar tratando bem sobre isso, amém? Com mais detalhe. Vamos para frente. Vamos lá, o ponto 2, que diz assim: o perigo da idolatria ao dinheiro. O ensino bíblico a respeito do dinheiro somente faz sentido quando enxergamos que o dinheiro, no contexto, ele é principado e potestades. Você tem o dinheiro, mas ele é personificado. No Novo Testamento, ele diz assim: usa o teu dinheiro de forma visível e invisível, tem potestades e soberanias, e também autoridade. E para descrever certos aspectos do âmbito invisível, nós vamos, pode ler aí, anote aí, Colossenses 1,16, amém? Porque devido ao pecado dessas potestades, o relacionamento adequado projetado na criação pelo Senhor, elas caíram, né, e estão em estado de revolta contra o próprio Criador. E é por isso, meu irmão, que traz consigo uma grande confusão. Quando Jesus usa o termo em aramaico mamon para se referir às riquezas, está conferindo a ela uma natureza pessoal. O mamon passa a ser um Deus, ele está relatando um Deus, um ser espiritual, personalizado. Né? Então, mamon passa a ser um Deus personificado. Personalizado não, é personificado. Conferindo a ele natureza pessoal e espiritual. Jesus deixa bem claro que o dinheiro não é um meio rival, não é. Você pode ler lá, Mateus 6,24. E ao dizer isso, Jesus está dizendo assim, deixou bem claro que o dinheiro não é um meio impessoal de troca. Não é, ele é algo moralmente neutro. Você pode controlar, ele é seu, Deus lhe deu, mas ele é neutro. Mas quando você deixa ele se personificar, ele domina você, se você se deixar levar pelo dinheiro. Amém? E é muito importante que você não siga esse raciocínio. Mamon é um Deus personificado, né, no dinheiro, mas ele é neutro, você pode administrar muito bem isso. Amém? O dinheiro também é um agente ativo, meu irmão. É uma lei por si mesmo e é capaz de inspirar, né, devoção. Olha só, tem muita gente que devota o próprio dinheiro. Eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, minha conta está repleta de dinheiro. Isso traz uma devoção, o homem fica preso a isso. E tal é a capacidade de sobressair como um lado sombrio. É a realidade espiritual por trazer para nós, até mesmo negar o próprio Deus, né? Negar o próprio Deus. Eu tenho porque eu consegui, eu tenho porque foi a minha luta. Não, meu irmão. Tudo que você tem, o que eu tenho, pertence a Deus. E nós estamos aqui mais uma vez repetindo que nós somos mordomo desse montante de valor que Deus colocou para nós. Amém? É por isso que grande parte do ensinamento de Jesus se refere à riqueza e tem a natureza evangelística, meu irmão. Quando lemos em Mateus 19:21, a salvação não é pelas obras, né? Porque Jesus faz essa exigência ao velho rico. Por quê? A resposta é que Jesus sabia que a riqueza daquele jovem era o rival dele. Ele disse: vende tudo e segue-me. O que aconteceu? Ele escolheu ficar com a riqueza, porque ele não conseguiu se desprender, né, da riqueza que tinha. Muito difícil. Peço a você, meu irmão, que tenha habilidade e conhecimento da palavra para que você domine o seu dinheiro e saiba aproveitar muito bem. Amém? O terceiro tópico, nós vamos entrar agora, é a vitória
sobre a face sombria do dinheiro. Nós temos aqui, vamos relatar algumas sugestões que vai lhe trazer uma forma de subjugar esse Deus Mamon. Primeiramente, vamos falar do sentimento. Meu irmão, sentimento. Entramos em contato com o nosso sentimento acerca do dinheiro, como ter medo de possuir pouco, médio e muito. Temos medo de possuir? Eu preciso de pouco dinheiro. Mas, poxa, o que é que eu vou fazer? Quando começa a ir para a parte média, temos um sentimento, poxa, agora estou estabilizado. Mas, meu irmão, tem momento que você é subjugado, começa agora a ter avareza e agora você quer ter muito mais, né? E isso como lidar, né? Isso você vai precisar do Espírito Santo, que precisa ajudar você a lidar com essas condições, e isso está escrito nas Escrituras. Amém? Prosperidade. Deixemos de negar a nossa prosperidade por um ato de consequência de vontade. Eu sou rico, agora eu estou bem. Não se compra, né? Não se cumpre os outros indivíduos, não se cumpre. Como diz, não se confronta a luz de toda a humanidade. Afaste de se confusão, meu irmão. Administre bem as suas propriedades. Porque isso é para a glória de Deus. Porque Deus deu a oportunidade de você possuir prosperidade. Amém? Confissão. Meu irmão, quando nós temos e nós somos prósperos, precisamos confessar. Mas confessar por quê? Só para se engrandecer? Não. Para que as pessoas reconheçam que o bem que nós adquirimos foi o bem que Deus nos deu. E como mais uma vez estou dizendo, precisamos ser mordomos dessa prosperidade, desse dinheiro. E precisamos confessar mesmo. Porque toda vez que nós confessarmos, nós estamos dando aos nossos irmãos que o que foi adquirido foi através do nosso Deus. Amém? Vamos para o próximo tópico, que é confiança. Descubra outras pessoas que estejam ao seu lado, né, na mesma luta, né, com relação ao dinheiro. Confie, meu irmão. Às vezes a palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Mas isso lido de uma forma fora do contexto é muito perigoso. Então, será que a gente não pode confiar em ninguém? Não é bem assim. Nós precisamos entender o contexto dessa passagem. E o isolamento pode provocar distorções sobre o uso do dinheiro, meu irmão. Por isso, busque pessoa que possa confiar. Temos muitos irmãos, amigos, que são fiéis e íntegros de confiança. Amém? Vamos para o próximo ponto, que diz que altruísmo. O que é? Descubra a maneira de se manter em contato com pessoas menos favorecidas. Olhe para as necessidades dela, olhe de um jeito que reconheça, você pode estar naquele lugar, né? Poderia estar naquele lugar. Se coloque no lugar do seu irmão. Então você vai entender que o que você tem, o meu irmão não tem. Meu irmão, é muito, muito ruim quando a gente vê que nosso irmão está passando dificuldade, vem até você e você diz assim, vá em paz, meu irmão. Meu irmão, seja altruísta, divida. Ninguém é tão pobre, ninguém é tão rico que não possa dar, e nem tão pobre também que não possa dar àqueles que necessitam. Amém? Vamos falar de renúncia. Experimente o significado da renúncia mais profunda. A principal lição da Bíblia sobre a renúncia nos dada sobre os pertences. Apesar de que tudo que nós temos está à nossa disposição. Portanto, meu irmão, viva reconhecendo que não é seu, é de Deus. E como dono de tudo, você não tem, é de Deus. Nós temos que apenas administrar. Saiba renunciar. Não, isso aqui eu tenho, mas não é meu. Quando eu for para a glória de Deus, eu não vou levar nada disso. Então,
faça essa renúncia contigo. Amém? Outro ponto é doação. Doação, esteja pronto a doar. Deus ama quem dá com alegria. Então não podemos doar com pesar de coração, né? O dinheiro às vezes deixa a gente um pouco egoísta, mas, meu irmão, faça doação, né? Porque a doação liberta do poder da cobiça. E por falar em doação, eu quero abrir uma aspa aqui para falar sobre um projeto da nossa igreja, que é o projeto Semear. Esse projeto, meu irmão, ele tem um objetivo de nós fazermos a aquisição da compra de um terreno e das estruturas conhecida ao lado da nossa igreja, um terreno da Ocidental, mais conhecida como o terreno da Aurora. E nessa estrutura nós teremos assistencialismo, vamos ter condições de ajudar o próximo, tanto da nossa igreja e quanto as que estão ao nosso arredores da nossa igreja, e também aqueles que precisam de uma assistência tanto pastoral quanto pedagógica, tanto conselho tutelar, e nós vamos estar ampliando essa assistência à medida que nós vamos avançando. Então, meu irmão, eu peço a você, contribua, né? Adquira essa sementeira, né? Para que possa ajudar a esse projeto. E vou pedir também para você, se você não se dispõe se você não conseguir pegar esse carnê, você pode acessar o nosso QR Code que vai estar aparecendo aí na sua tela, e você pode fazer doações, pode fazer depósito através dessas contas aí, e nos ajudem. Amém? Então, para encerrar, nós vamos, fechando as aspas, né? Aqui, nós vamos encerrar fazendo a nossa aplicação pessoal, que diz assim: Jesus nos ensinou, né, no seu Sermão da Montanha: onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E se você, meu irmão, é um jovem que ainda depende dos seus pais, e se é um solteiro, né, que começou a receber o seu salário agora, o seu próprio dinheiro, e até mesmo você que é casado, que está com dificuldades, até para administrar, não vou dizer que você está com falta, mas se você tem o dinheiro e está com dificuldade de administrar, utilize as nossas aulas, né, que nós vamos estar falando todo esse período, que vai lhe ajudar bastante, né? E ele vai ajudar você a melhor administrar o dinheiro, pois temos aí os dois lados do dinheiro. E como eu disse no início da nossa aula, né, temos duas faces. Nós temos também o joguinho conhecido como cara e coroa, né? Vamos dizer agora como surgiu esse termo cara ou coroa. Na verdade, esse jogo surgiu em Roma antiga e era conhecido como Navia aut caput, quer dizer cara ou navio. É uma referência à moeda que trazia de um lado o rosto do deus da mitologia, Janus, e do outro lado era uma embarcação, né? E hoje, em português, a expressão cara ou coroa tem a origem nas antigas moedas portuguesas, que nos mostra a face, tinha gravada de um lado a imagem, o rosto de um representante da corte, e do outro lado da moeda o brasão, que era as armas da época, né? E a gente conhece mais como coroa. Amém? E chegando no fim da nossa aula, eu espero que tenha ajudado bastante, e vamos orar para que a gente tenha um bom domingo e uma boa forma de administração de nosso dinheiro. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essas palavras que aqui foram ditas. Porque, Senhor Deus, porque quando eu ministro, eu sou ministrado. E ajuda as pessoas que também estão do outro lado, que hoje estão nos ouvindo, Senhor Deus. Abençoa a cada um, Senhor Deus. Supre
cada necessidade. Supre, Senhor Deus, o lar, supre, Senhor Deus, as finanças, supre, Senhor Deus, de fé, que entenda que só Tu és dono do ouro e da prata, e nós não devemos acumular riquezas na terra, e sim tesouros no céu. Que Deus abençoe, meu irmão. Shalom, muito obrigado, fique conosco, até o próximo domingo, amém?